Então, eu vou pedir para o senhor Alex Lucena que fique, vai mediar, né? Então, eu convido o doutor Daniel Drummond, por gentileza, que suba. O senhor Marco Aurélio Silva e o doutor Alexandre Calduro, por gentileza. Bom, inovação, tecnologia e o terceiro pilar, que para mim não é possível desassociar, que é empreendedorismo, né? A gente viu 2 casos aqui, uma startup nascida dentro da PUC, uma startup americana que deve ter um valuation, sei lá das quantas, aliás, Marco, perfeito, o que você escolheu, você foi de uma felicidade incrível, porque você conseguiu conectar a questão da cidade, a tecnologia na área da saúde, foi espetacular. E eu queria começar, vou seguindo a ordem, vou começar pelo Daniel. E antes de eu passar a bola para ele, eu vou contar um caso de vida real que conecta vocês dois. Que foi o seguinte, minha mãe Marisa, que está com 79 anos, há uns 4, 5 anos atrás, foi visitar no Canadá o meu irmão Beto. E o Beto mora em casa, no Canadá, e numa escada, minha mãe não enxerga bem, levantou durante a noite e caiu da escada e desceu, sabe, podia ter acontecido alguma coisa muito mais grave. Ela estourou o cotovelo, desmaiou, meu irmão acordou e chamou o 911 canadense, né? E chegaram lá os paramédicos, ela ainda desacordada, sangrando e tudo. E a primeira pergunta que eles começaram a fazer, vem cá, ela toma algum medicamento? Qual é o tipo sanguíneo? Tem alergia a alguma coisa? E aqui, imagina aquela situação ali de pânico, né? de estresse, e ninguém sabia nada. E dependendo da resposta, podia dar algo ruim, né? Poderia, enfim. Ela foi recuperando os sentidos e ela tinha um caderninho onde ela anotava tudo isso. E o Beto foi lá, pegou o caderninho e começou a responder ao pessoal da 911, enfim. Tria. E acho que você colocou isso em algum momento, né? Todo mundo aqui tem app de tudo nos seus instalado, né? Nos seus aplicativos, né? Tendo em vista uma história como essa, tendo em vista tudo que o Marco apresentou, e tendo em vista que não existe nada mais importante do que a saúde, na sua opinião, isso é uma pergunta que a gente sempre se faz, né, Daniel? Do ponto de vista médico e do ponto de vista de um cidadão que está indo para o segundo filho e tal, por que está demorando tanto, na sua opinião, a gente ter essa cultura de armazenamento dos dados de saúde e a gente ter isso no nosso bolso todo dia? O que está pegando? Essa é uma pergunta de $1 milhão, porque são coisas óbvias, né? Então, essa é uma pergunta tão óbvia que, na verdade, até hoje a gente não consegue responder, mas o grande indício realmente o que a gente voltou no painel 1, né? Que todo mundo olhando para o próprio umbigo sem pensar em sistemas que se comunicam, né? Que é a tal da interoperabilidade. Então, quando acontecer dos sistemas falarem a mesma língua, né, isso vai acontecer mais rápido, ou vai acontecer de uma forma mandatória do governo, através do dispositivo da RNDS, onde, na verdade, nós pretendemos, assim como a TRIA, trabalhar em conjunto. Né? A RNDS ela é uma ferramenta que vai fomentar a participação pública e privada, né? Porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é único. E a gente fala em SUS, mas fala em público. Né? Mas, na verdade, o Sistema Único é a medicina, né, pública, mas a saúde complementar, saúde suplementar. Então, acredito que daqui para frente a gente vai ter uma escalada melhor nessa unificação, né, dos prontuários, né, porque é um absurdo hoje em dia, falando da sua mãe, mas alguém que tem uma alergia tem que carregar alguma plaquinha. Isso aí é uma coisa que remete a centenas de anos atrás, né? Boa. E Marco,
Eu vou levantar a bola logo para você. O que está faltando para a gente propor aqui para a cidade de Vassouras um sistema como você apresentou? E o que, na sua opinião, seriam, digamos assim, customizações, algo que em cima de um sistema como o que você descreveu, que você mostrou, poderiam ser mais adequados, trazendo aqui para a nossa cidade? Luciano, eu acredito que esse movimento já aconteça desde a implantação do mestrado profissional em Ciências Aplicadas em Saúde aqui. Não puxando a sardinha para o mestrado, mas porque ele fala de urgência e emergência. Ele já está fazendo a medida da educação nesse processo. Então, já tem sido desenvolvidos aplicativos, tem se desenvolvido protótipos, patentes dentro da área da educação e do processo de ensino em primeiros socorros, que é o primeiro ponto. Pessoas precisam ser treinadas. Segundo ponto, o desenvolver de um aplicativo similar ou irmão desse aplicativo, para que ele possa fazer exatamente o mesmo caminho, juntando a informação com o Corpo de Bombeiro, o Serviço Móvel de Emergência, que é o SAMU aqui no nosso estado, e também a própria prefeitura, perto dos hospitais, unidade básica de saúde e também as UPAs. Seria uma forma de comunicar. Pessoas treinadas, governo e prefeitura unindo esforços para auxiliar no processo, empresas interessadas em investir para o desenvolvimento do aplicativo e mão de obra para começar a trabalhar. Eu acredito que isso pode começar numa cidade pequena, 33 a 35 mil habitantes. Isso seria factível de ser fácil de colocar como protótipo e depois implementar para o estado do Rio de Janeiro, depois para o país inteiro, já que a gente pode pegar áreas do interior também para poder fazer. Eu acredito que é algo muito audacioso da minha parte, mas falar isso, mas eu acredito que é factível. Não é impossível, porque muitas cidades já utilizam em vários locais do mundo. Maravilha. Eu até... será que vocês podem um microfone para a plateia? Não tem? Bom. Então a gente troca aqui. A gente dá um jeito. Enquanto está fazendo, eu vi, Marco, até para falar aqui o que eu estava conversando e que foi colocado, toda inovação, ela surge a partir de uma resolução de um problema, né, ou de problemas, né? E estou olhando ali para o Andrew, porque lá na PUC a gente aprendeu uma metodologia que é aplicado no laboratório que a gente tem lá com a Apple, chamado Challenge Based Learning, quer dizer, challenge no sentido de desafiar, de resolução de problema. E eu acho que você trouxe ali um benchmark, tá? Não estou querendo usar as palavras assim, mas um norte. Mas se a gente fosse fazer aqui, valeria a pena a gente aplicar entrevistar esses atores, tá? O Corpo de Bombeiro, o hospital, blá, 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 no sentido de desafiá-los usando essa metodologia para que a gente trouxesse uma solução ainda mais focada, porque as inovações são incrementais, né? Então é pegar essa inovação e a gente trazer aqui para a realidade. Por favor, professor. Bom, Nelson Reis, estou aqui representando o pessoal da gestão das águas. Mas eu queria, de uma certa forma, vou tentar fazer uma coisa que ligue vocês três, aí a maconha vai ficar de lado, a gente fala depois. Mas, considerando a situação topográfica daqui da região, a cidade inserida dentro de um vale, e aí vou te explorar também, porque na questão de transporte de órgãos, essas coisas todas, como é que vocês veem, né, e o que se faz necessário na integração com o 5G? Então, o 5G eu acho que vai dar uma cobertura incrível, principalmente para essa estrutura que tem aqui o Vale, né? E aí eu peço que vocês comentem isso, né? Inclusive transporte de órgãos aí. Excelente. Eu acredito muito que o 5G é a grande possibilidade de estreitar um pouquinho esse espaço que há no nosso Vale do Café, no qual há dificuldade de acesso, muitas vezes, daquelas pessoas que moram nas áreas mais afastadas do centro da cidade,
que não têm acesso muito próximo ao hospital, de ter uma medida como essa. Um aplicativo como esse que eu mostrei na apresentação, ele poderia estar no bolso de uma pessoa nessa área que hoje talvez não pegue nem o 3G, mas poderia passar a pegar e automaticamente ele poderia ser acionado antes do SAMU chegar lá, que talvez não vai demorar 15 minutos, talvez vai demorar meia hora a 40 minutos. E ele vai ter que providenciar alguma necessidade lá. Talvez mais vidas podem ser acessadas e o serviço de urgência e emergência ser melhor trabalhado lá. Inclusive com outra medida. Muitas vezes não vai ter um dispositivo, um desfibrilador perto, mas talvez unificar outras técnicas, como, por exemplo, acionar pelo aplicativo a ida até aquele local de um drone com um DEA, com um desfibrilador, e chegar lá, pousar um drone exatamente naquele local para a pessoa desfibrilar o indivíduo. Algo que já é realidade em outros países também, mesmo com a distância. E é claro que mexe com questão de área, com voo de drone, liberação para isso, envolve outras instâncias, mas o 5G é uma importante ferramenta a ser utilizada e colocada em prática para isso. Na minha opinião, o 5G, eu acho que vai realmente causar um impacto gigantesco na área da saúde. Assim como o doutor Heron apontou mais cedo, a utilização desde cirurgias remotas, o metaverso, já passando para a internet das coisas, utilização de biosensores, essa captação que vai ter cada vez que você vai estar monitorizado, todos os seus sinais vitais 24 horas por dia, e isso tudo vai ser transmitido por banco de dados por 5G. Um exemplo prático aqui, como você mesmo citou aqui no Vale, acredito que com um projeto desse fantástico do hospital de 400, 500 leitos, que trabalha com todo tipo de complexidade, você às vezes atuar remotamente com equipes que nem sempre vão estar aqui no interior do estado. Eu acho que isso, com certeza, você trabalhar em sintonia com outras equipes para procedimentos de altíssima complexidade, isso vai facilitar muito. Então, acredito que o 5G ele vai potencializar, ele vai aumentar a velocidade que as coisas vão acontecer, é um catalisador. Eu não tenho muito o que acrescentar, só que a gente já tem... Já li um paper de projetos pilotos de transporte de órgãos por drone, ou seja, depois que é feita a captação, tal, você consegue distribuir o órgão por drone, mas isso ainda é uma coisa bem distante, da nossa realidade, mas que certamente o 5G vocês entendem muito mais e acho que vai permitir coisas desse tipo, Mas só fazer um parênteses aqui, em relação mais ou menos ao que a gente estava falando, que é essa questão do fluxo de informação. Eu acho que é um ativo tão importante, a informação, e quando ela é mal administrada, ela gera desperdícios. Então, a gente vê isso muito na saúde, que essa interoperabilidade que não existe, e a gente conseguir criar... Eu fiz meu fellow no Canadá também, e o Canadá é um país muito grande, tem 30 milhões de habitantes numa área, segunda maior área geográfica do mundo, perde para a Rússia só. E lá, assim, um paciente interna num hospital, eu entro no prontuário dele a 1.000 quilômetros de distância, entendeu? No meu hospital, porque como é muito hierarquizada a medicina, ele tem lá o seu GP, seu General Practice, por exemplo, lá nos territórios do norte, Aí o cara, eu morava em Edmonton, na Universidade de Alberta, o cara ia para lá para fazer um cateterismo, alguma coisa, a gente tinha toda a evolução dele lá, era um sistema uniforme nacional, Então, isso realmente facilita muito. Acho que quem dominar o ativo informação em saúde vai estar gerando valor, com certeza. Eu vou passar para uma outra pergunta ali, lembrando assim que a gente já... foi o que eu falei, O 5G é infovia, Então, comparado ao que era na época que eu tinha que dar o toque para abrir a internet, a gente já evoluiu bastante. Assim. Ele não se dá conta, mas
já é um progresso. Está longe de ser o ideal, mas isso vem encurtando o tempo cada ano. Por favor. Boa tarde, Marcos Macedo, 2MG Consultoria, sou consultor da área de políticas públicas. Queria parabenizar a universidade, vocês, pelo evento. Lamentar o número de cadeiras vazias, porque um evento dessa magnitude deveria, infelizmente, ter mais gente, mas, enfim. Bom, eu queria, como vocês levantaram a questão do SUS, queria ouvir a opinião de vocês. A gente percebe essas tendências de transformação digital, de inovação, e fica difícil a gente associar isso em termos escalonados para o cidadão comum, aqueles que não têm cobertura de planos de saúde, etc. Então, nós temos alguns gargalos que passam pelo campo político, porque a transformação digital é importante, mas não dá voto, então não tem aderência, não tem investimento público. A gente tem gargalos de regulamentação, a legislação brasileira ainda é muito analógica nesse sentido. E a gente tem problemas culturais de registro de dados, de tratamento desse dado e de transformar o dado em informação pública. Então, eu queria ouvir de vocês como é que, na prática, a gente pode pensar nos próximos 10 anos, em termos de projeção real, um escalonamento dessas ferramentas, desses serviços, alcançando uma massa crítica maior, principalmente de pessoas que podem e precisam acessar esse tipo de ferramentas e que hoje não têm essa perspectiva. Vai lá, Daniel. Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa próxima década, com certeza, a gente vai falar da década da digitalização, né? Então, qualquer processo analógico, né, vai ter que passar necessariamente pela digitalização, e aí é um grande passo para a democratização, né, do acesso à saúde, do acesso ao prontuário médico. Eu vejo como o Sistema Único de Saúde, de uma forma geral, ele muitas vezes ele peca pela burocracia, né? Então, eu vejo no sistema privado também essa burocracia acontecer por outros motivos, né? Mas acredito que se tiver uma vontade política também, né, de se começar um processo de digitalização e, de repente, já linkar com as plataformas já existentes, né, que funcionam, né, que a gente já viu na pandemia, né, na questão da vacina, né, do Conect SUS, por exemplo, eu acredito que, assim como a colega falou na última mesa, o sistema de saúde, você já pode, no posto de saúde aqui, acessar um banco de dados. Agora, falta, de repente, colocarem mais computadores naquele centro, e assim a gente vai construindo, né, um perfil do paciente e vai conseguindo construir um prontuário médico eficiente. Professor. Oi, muito obrigada pela palestra, em especial ao Alexandre Caduro, né, que falou mais assim dessa parte interpessoal, né? Eu sou professora, mas eu estou aqui como filha de pais idosos, né? Os dois têm 77 anos, e esse ano passado minha mãe teve câncer de mama, e ali, além do oncologista, que foram 3, porque ela não gostou do primeiro, que, né, botou lá o protocolo, o segundo botou exatamente a mesma medicação, mas ela também não gostou do médico, e o Dr. Google. Então, o Dr. Google foi um sério problema para a gente na adesão ao tratamento, porque junto com o Dr. Google vem o Dr. YouTube, né? E os YouTubers, e os efeitos colaterais e tudo isso, né? Então, foram várias noites de sentar e ler bula e ler remédio, ia no PubMed, né? No caso, eu entendo dessa história, né? Você é professora, mas foi um sério problema de conseguir uma adesão ao tratamento no início, até a gente ter um oncologista que sentou com ela e conversou, né? E aí conseguiu explicar a mesma coisa na hora de fazer a cirurgia, né? Então, a gente teve ali um sério problema com um excesso de informação ou uma informação mal filtrada. Eu queria conversar sobre isso um pouco, e essa necessidade de ter um médico que realmente senta e entende, porque até a questão, meus pais têm 77 anos, minha mãe também, né? Então, o quanto de tratamento, né? Que ela falou, o quanto que eu preciso encarar isso tudo, quimioterapia, mastectomia, ainda vem outra coisa depois, o quanto que ela ia querer fazer isso ou não, né? E o quanto que isso iria trazer de benefício a ela. Então, ela teve uma ação muito
presente no tratamento dela, que eu achei que foi importante, graças a esse médico que falou, então tá, então vamos sentar e vamos conversar. E o segundo problema que eu vejo é meu pai, por exemplo, aliás, os dois, eles não conseguem mais marcar as consultas nas plataformas digitais, porque eles não se entendem. Toda hora é um computador no celular, né? Aliás, eu já passo raiva com os computadores no celular. Então, você fala ali, uma hora eu falo, eu quero falar com uma pessoa. Não é isso. A Light, então, está me matando agora. Né? Então, assim, né? Mas toda hora é fale isso, fale aquilo, é o raio do computador ali que não entende bulufas do que você quer. E meus pais falam com sotaque em português, é pior ainda, né? O sotaque alemão na história. Então, assim, como tornar essas nossas tecnologias acessíveis para uma população que está envelhecendo e que vai ficar cada vez mais velha e que fica mais velha e autônoma. Os nossos idosos são autônomos e têm que continuar autônomos, né? Senão a gente bota eles fora desse processo. Muito obrigada. Qual o seu nome? Francisca. Francisca? Francisca. Francisca. Isso. Tá. Obrigado pela pergunta. Acho que você trouxe algo bem do dia a dia, né? Mundo real, né? Acho que eu não... certamente a gente vive uma inversão da pirâmide, né, demográfica brasileira, etária, né? Então, acho que quem mexe com tecnologia tem que ter essa preocupação, né, de tentar trazer elas acessíveis às pessoas mais idosas. É claro que isso, o que é hoje um desafio, amanhã provavelmente já não será mais, né, porque o tempo não para, como já diria o poeta, mas acho muito pertinente essa pergunta sua. Em relação você ilustrou muito bem o que a gente vive hoje, né? A gente tem uma tempestade de informações, uma enorme gama de recursos tecnológicos e que a gente precisa de uma pessoa para poder organizá-la, porque para organizar essa informação se passaram 10, 20 anos estudando, lidando com um problema. Né? Então, o fator humano ele sempre vai estar interligado, né, entre a boa utilização. Acho que qualquer máquina, ou qualquer coisa, qualquer instrumento, ela tem uma má e uma boa utilização. E eu acho, já que a gente está numa faculdade aqui, lembrar a todos, né, se tivesse mais alunos aqui, que não adianta... a prática médica ela é essencialmente uma prática humana, relacional. Então, se você não desenvolver essas habilidades, você não vai conseguir, inclusive, utilizar os recursos tecnológicos de uma forma racional, né? Uma forma racional e que traga real benefício para o usuário, né? Então, aqui não se trata de se opor uma coisa a outra, mas o modelo conceitual hoje da entrega de serviços médicos, ela tem que ter essa parte, foi como eu terminei lá, a parte de medicina personalizada, a tecnologias emergentes, inteligência artificial, que vai facilitar muitas coisas e vai diminuir muitos erros, né? Vou falar em tumor, né? Vocês sabem muito melhor do que eu, a quantidade de reconhecimento de padrões, de imagem, que essas máquinas conseguem ver com muito mais precisão e muito menos erro do que, na verdade, são muito melhores que o ser humano. Pega o cara mais competente do mundo e pega a máquina vai superar o cara sempre. Né? Mas, se não tiver o lado relacional, você perde tudo. Francisco, a gente queria ter muito mais tempo, a gente está praticamente terminando para falar sobre essa questão humanos e máquinas, né? Em relação à terceira idade, eu acho que tem muita gente estudando a usabilidade, né, da tecnologia para você conseguir que seja intuitivo, né? A gente tem tecnologias no Brasil, desenvolvidas no Brasil, que são de ponta para isso. É uma questão que me assusta muito, me assusta como pai. Eu olhar uma geração hoje que, para mim, é uma overdose de utilização de tecnologia. Isso, meus filhos estão com 20 e poucos anos. Imagina para quem está nascendo, sim, é um pouco... Isso, existem estudos e que
é relacionado. O que a gente está vivendo, assim, a pandemia, da ansiedade, está atrelado. Isso me preocupa mais até do que a galera de cima que não usou tanto, sabe? É a overdose, mas esse é um ponto para uma discussão muito maior, muito mais ampla, mas, pô, super te agradeço por ter jogado para essa lá do Mano, que o Alexandre já tinha tocado na apresentação, e é isso, a gente olhando a inteligência artificial, não dá para substituir a inteligência, né, emocional e das pessoas. Bom, é isso, acabou o tempo, super obrigado aqui, meus colegas, muito obrigado a vocês, obrigado, e valeu, Vassouras, estamos juntos.